da Administração Interna, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Passaram menos de 80 dias desde que o atual Governo apresentou o seu programa nesta Assembleia. Num curto período de menos de 3 meses, este Governo já foi capaz de mostrar um espírito reformista, decidido e inconformado. Mesmo quando confrontado com a dura realidade de um país que se viu obrigado a recorrer à ajuda externa para não sucumbir na bancarrota, mesmo diante dos graves problemas estruturais transversais a tantas áreas da governação, mesmo quando surpreendido a cada passo com os imbróglios deixados pelo anterior Governo e que pouco e pouco vão sendo desvendados, o Governo não vacilou. Não vacilou e pôs já em marcha um conjunto alargado de medidas que deixam bem claro aos olhos dos portugueses que Portugal iniciou no passado dia 5 de junho um outro rumo. Um rumo responsável, um rumo ambicioso, um rumo difícil, mas um rumo consequente. Recorde-se que ontem mesmo o Governo aprovou no Conselho de Ministros o Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado, que resultará na extinção de 162 entidades e na criação de 25 novas estruturas resultantes de processo de fusão. Em termos percentuais, a redução é de 38%, num processo que conduzirá à supressão de cerca de 1.712 cargos dirigentes. Do que se trata, senhoras e senhores deputados, é de uma verdadeira reorganização da administração central, que elimina centenas de estruturas sobrepostas e que se traduz numa muitíssimo relevante redução da despesa pública. Muito bem. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este é o exemplo mais recente do esforço notável deste Governo, com resultados visíveis, mesuráveis e efetivos, num espaço de tempo recorde a todos os títulos. Resultados que, a ponte em abono da verdade, só não quero reconhecer quem num curso de um período que não se conta em dias, mas que se contabiliza em anos, só se soube notabilizar nos campeonatos da despesa, do desemprego, do endividamento e da exclusão social. Ora, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, já se viu que o atual Governo não está disponível para concorrer nesses certames. E por isso a extinção material dos governos civis subjacente na proposta de lei que aqui hoje discutimos foi o primeiro sinal de uma estratégia reformista e de uma gestão regrada da coisa pública com que o Governo se comprometeu perante os portugueses. Com efeito, assim que tomou posse, o Governo anunciou que não iria proceder à nomeação de governadores civis, o que fez dentro da discricionariedade que lhe é própria, ao nível da respectiva representação na circunscrição territorial de cada distrito. Mas logo se levantaram as vozes dos arautos da desgraça, que vaticinaram com o desaparecimento desta estrutura as mais terríveis calamidades. Primeiro, foi o comprometimento da estratégia de combate aos fogos numa altura tão crítica para o país. Depois, o ruir do sistema de proteção civil e das corporações de bombeiros. E, finalmente, o desabar do arquétipo constitucional da organização administrativa do Estado. Muito bem. Hoje, praticamente finalizada a redistribuição de competências outrora cometidas aos governos civis, eis que se calam todas as vozes dos profetas da desgraça. Bem, todas não. Há um núcleo de gauleses do Partido Socialista que continua a alinhar pelo mesmo princípio que é característico do vamos deixar tudo na mesma. Muito bem. Mas dizia eu que se calam as vozes dos profetas da desgraça ante o apoio manifesto das forças de segurança e diante da falência de tão funestas profecias. Hoje, senhoras e senhores deputados, envolvidos 2 meses, o país não viu ruir nem desabar as corporações de bombeiros, não viu ruir o sistema de proteção civil, nem tampouco viu comprometido o combate aos fogos florestais de verão. Bem pelo contrário, ganharam as forças de segurança pela reafetação de pessoal que permitirá tirar das esquadras os polícias que hoje desempenham apenas trabalho administrativo. Ganharam a PSP e a GNR, que vão poder dispor do património dos governos civis. E, finalmente, ganharam os portugueses, ao verem geridos os seus recursos com eficiência e moderação. Graças à audácia, graças à persistência deste Governo, o Estado vai poupar cerca de 30,15 milhões de euros e em reafetação de património e investimento que deixará de fazer 40 a 60 milhões de euros no próximo ano. Muito bem.
Este é apenas um dos vários exemplos de corte na despesa que este Governo empreendeu e que a oposição continua teimosamente a não querer ver, ignorando porventura que foi para isto, justamente para esta inversão na trajetória perdulária em que o nosso país se encontrava, que os portugueses fizeram uma escolha clara nas últimas eleições. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, a proposta de lei que aqui hoje discutimos incide em exclusivo sobre as matérias de reserva legislativa desta Assembleia e constitui o culminar num processo legislativo que o Governo já promoveu, tendente à transferência de competências de governos civis. O Estado está, assim, em condições de prescindir de uma estrutura desajustada e onerosa, assumindo ganhos de eficiência que permitem, com menos recursos, prestar com igual ou até melhores resultados serviços que incumbe ao Estado assegurar aos cidadãos. Para que fique claro, o Governo está a ajuizar e implementar um programa de rigor, para que seja também e acima de todos o próprio Estado a dar o exemplo num tempo de dificuldades para muitas famílias portuguesas. Muito obrigada.